Olá, meus amigos, meus amados, é um prazer estar de volta, trazendo aqui com você mais um pouco da Palavra de Deus. Eu digo pouco porque a Palavra de Deus é bastante extensa. Você pode ouvir o mesmo texto, o mesmo versículo sendo lido por vários pregadores e cada um traz uma revelação diferente. E hoje nós vamos aqui falar sobre o poder da palavra. Olha, meu amado, é muito interessante que você preste muita atenção nessa mensagem, porque é ela que vai trazer uma edificação maior e melhor para a tua vida. Vamos ler rapidamente aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo 46 e 47, que diz assim: diariamente perseveravam unanimemente no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia e iam sendo salvos. Salvos pela palavra. Salvos pela palavra de Deus. Às vezes as pessoas têm o hábito de dizer que não precisam ir na igreja, que ela serve a Deus em casa. Isso é um perigo muito grande. É um perigo de você morrer espiritualmente, de você enfraquecer espiritualmente. Porque a igreja, essa coletividade, essa eclésia, ela te dá uma força, porque um irmão ajudando o outro. Essa coletividade é uma das maiores bênçãos de Deus, que forma a igreja, que forma o corpo de Cristo. E você então se torna uma pessoa conhecida no corpo de Cristo, e se você adoecer, todo o corpo também adoece. Então a igreja, ela precisa verdadeiramente existir, e você precisa frequentar uma igreja, para que você ouça a palavra. Não adianta você dizer, eu tenho muita fé em Deus, mas não ouve a palavra, você só tem uma fé natural. Mas quando você vai para a igreja e que você ouve a palavra de Deus, então você tem fé em Deus. Por quê? Porque a fé, ela só vem pelo ouvir. E quando você ouve a palavra de Deus, e quando você está ouvindo a palavra, ela então começa a transformar você de dentro para fora. As coisas começam a mudar dentro de você, radicalmente. As pessoas, quando elas ouvem a palavra, tudo dentro dela muda, porque a palavra ela vem carregada de uma unção, ela vem carregada de um poder, ela vem carregada de um poder transformador, e o Espírito Santo, que é aquele que nos convence dos nossos erros, é ele que causa esse impacto maravilhoso dentro de nós, fazendo com que a gente confronta-se com o pecado, com os erros, e a gente então começa a mudar de vida. Então Jesus, a primeira coisa que ele diz, a primeira pregação de Jesus foi essa: arrependei-vos. E o arrependimento vem quando você ouve a palavra. A transformação, ela vem quando você ouve a palavra. A sua vida muda quando você ouve a palavra. E quando você ouve, quando você começa a absorver a palavra de Deus, e você permite que ela entra dentro de você, então você tem um encontro com Deus, é através da palavra. É através da palavra de Deus que o pecado é perdoado e que a sua vida ela é transformada e tudo em você muda. Os seus olhos se abrem e a sua consciência começa a mudar. Ela começa a ser transformada. Porque o que move as pessoas de um lugar para o outro não é a liturgia, não é a fachada arquitetônica de uma igreja, mas é a palavra. É ela que faz você andar de um lugar para o outro, de um bairro até o outro, até de a pé, para você então fazer o quê? Ouvir a palavra. Eu me lembro que há muito tempo atrás a gente ministrava na zona rural e eu vi um casal que me deixou muito impressionado. Esse casal, eles gastavam quase um dia inteiro para vir aonde nós estávamos reunidos, onde a igreja se reunia, para ouvir a palavra de Deus. E para eles chegarem em casa, não tinha como eles chegarem. Eles tinham que dormir debaixo de uma árvore, passar a noite ali, para depois continuar a sua jornada para chegar até em casa. E a gente via aquela família com esse sacrifício todo, e a gente pensava, meu Deus, que é isso? É a palavra de Deus que faz isso, irmãos.
É a palavra do Senhor que faz a pessoa andar quilômetros para ouvir a palavra. Esse mover, essa unção que faz com que as pessoas se reúnam em casa, em alojamentos, em qualquer outro lugar. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus, que traz conforto, que traz alegria, que traz cura, que muda a vida da gente, que transforma a vida da gente, faz uma pessoa ruim se tornar uma pessoa boa, uma pessoa violenta se tornar uma pessoa calma e pacífica. É somente a palavra de Deus que, quando inflama a nossa alma, ela muda completamente a nossa vida, nos fazendo esquecer de quem éramos e nos tornamos hoje aquilo que Deus quer. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. E quando você começa a frequentar a igreja, que você começa a ouvir a palavra, você vai ver quantos testemunhos, quantas pessoas que hoje podem dizer que Deus mudou, que Deus transformou, que Deus moldou a sua vida, que Deus mudou de tal forma que elas não são mais aquelas que eram antes. E isso causa impacto, causa uma boa impressão em quem as conheceu antes e quem as conhece agora. A mudança é radical. Por quê, irmãos? É por causa da palavra. Sabe por que você está sentado aí me ouvindo? Não é porque eu posso ter uma eloquência, uma dicção boa, uma boa voz, ou seja lá o que for. Isso não é importante. Isso é apenas habilidade, talento, mas é a palavra de Deus. É a pregação da palavra de Deus que faz você parar para ouvir os nossos vídeos, para ouvir a palavra que nós ministramos. Você pode dizer, mas eu gosto de ouvir, irmão João, eu gosto de ouvi-lo, mas você gosta de ouvir a palavra. Deus é a palavra, Jesus é a palavra, o Espírito Santo está agindo através da palavra. E quando ele entra no teu coração, a transformação, irmão, ela é radical, ela é visível, porque qualquer pessoa vai notar uma grande diferença na tua vida. Tudo isso por quê? Por causa da palavra. Todas as coisas que antes para você era uma coisa normal, hoje para você não é mais. Antigamente você pecava com a maior facilidade, hoje não. Hoje o pecado te faz sentir mal. Hoje, quando você faz alguma coisa errada, isso te leva a ter uma consciência pesada, isso te deixa mal porque você não suporta mais. Você não suporta mais aquela vida de antigamente. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela entrou em você e ela entrou de tal forma que o Espírito Santo moldou a palavra em você, te convenceu dos seus erros e você foi convencido pelo Espírito Santo e você cedeu e Deus salvou tua alma. Olha como é maravilhoso, como é gostoso você hoje cantar para Jesus, como é gostoso você poder ler a Bíblia Sagrada. Como é gostoso você ir na igreja com a tua família e sentar no banco da igreja e ouvir a palavra de Deus. Cantar louvores que engrandecem o nome do Senhor. Tudo isso porque a palavra de Deus entrou no teu coração e modificou tua vida. No livro de João, capítulo 4, conta a história do confronto que Jesus Cristo teve, do encontro, melhor dizendo, que Jesus teve com uma mulher e ela foi tirar água. E os samaritanos, eles não conversavam, eles não tinham muita ligação com outras nações. E Jesus assenta ali e pede àquela mulher que desce a ele água. Mas ela então olhou para a sua tradição. O judeu não combina com os samaritanos. Então como é que você vem me pedir água? E Jesus disse para ela, se você soubesse quem eu sou, eu te daria água. A água que eu tenho é esta que salta para a vida eterna. Quando aquela mulher esteve naquele momento com o Senhor Jesus Cristo, ambos estavam conversando e Jesus ministrando a ela a palavra, a unção de Deus que saía da boca de Jesus entrou no coração daquela mulher de tal forma que ela largou ali o seu cântaro, que ela veio buscar água, e imediatamente a palavra de Deus transformou aquela mulher. E ela sai desabalada da carreira, e ela vai até a cidade, e ela impacta a cidade, e dizendo, eu encontrei um profeta, o homem que diz tudo aquilo que eu sou, e que eu preciso ouvir, que eu preciso ser.
E toda a cidade foi convencida por aquela mulher. E eles vieram, perdão, ao encontro de Jesus. O que mudou a vida daquela mulher foi a palavra que Jesus ministrou a ela. O que mudou a minha vida, a sua vida, é a palavra de Deus. E quando você lê a palavra, você não vai mais precisar de terapêutico, você não vai precisar mais de aconselhamento terapêutico, nem educacional, você não vai precisar mais de muita coisa que você está passando por aí, você não vai precisar mais se embriagar, se viciar em vícios que destroem a vida da pessoa, porque Jesus vai preencher toda essa lacuna na tua vida. Toda essa depressão, essa angústia, essas doenças, tudo isso vai sair de dentro de você. Até essa vontade que você tem de desaparecer, de sumir da face da terra. Tudo isso vai sair. Por quê? Porque a palavra vai te limpar, a palavra ela vai te curar, ela vai curar sua alma, ela vai curar seu corpo, ela vai curar suas emoções. Ela vai curar você por dentro e por fora. Ela vai trazer educação até você. As pessoas que estão ouvindo a palavra, que estão deixando a palavra entrar no seu coração, elas se tornam pessoas educadas. Elas se tornam pessoas libertas, tocadas por Deus. E elas começam a entender como é que a vida que elas estão vivendo agora, depois que conheceu a palavra, é tão maravilhosa que elas deveriam ter aceitado antes. Ninguém se arrepende de ter Jesus como seu único Salvador. E que você possa abrir seu coração para a palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode transformar você. Amém? Eu vou ficando por aqui e eu espero que você tenha aprendido um pouco mais. Porque a palavra do Senhor, meu amado, é só ela que pode te direcionar o caminho da vitória, um caminho de vitória. Só a palavra de Deus. Não importa as lutas que você esteja passando, Deus vai falar com você através da sua palavra. Deus vai trazer a palavra para você e orientar o que você tem que fazer. E no final, a vitória é sua. Amém? Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo com as pessoas. Comente aí nos comentários aí o que essa palavra trouxe para você, o que você aprendeu. Faça o seu pedido de oração, nós vamos estar orando por você. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.